Belo dia, gente. Falando diretamente do cafezal. Para falar de um assunto interessante. Acho que interessa a muita gente. Aos hiperbóreos e principalmente aos não hiperbóreos, para quem sabe abrir os olhos. Droga. Quando eu vou começar um assunto, sempre esqueço o começo. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer, já que eu costumo falar muito e quando eu falo eu cito o povo judeu, então a primeira coisa que eu vou fazer nesse vídeo render o meu respeito ao judeu, aqueles que têm espírito, aqueles que são hiperbóreos, tanto quanto qualquer outra raça, e esses têm que esclarecer, muito bem esclarecido, porque esses são aqueles que no Antigo Testamento não importava se Javé fizesse cair carne do céu e chover pão de noite, não importava se Jeová fazia sair água das pedras. Esses não se deixavam subornar, não iam trocar o direito de primogenitura deles, que era a ânsia de liberdade, pelo prato de lentilha que Javé oferecia, pão e carne. Lembrando, não esquecendo também que na elite do maior homem que já pisou nesse planeta, lutando pela libertação do espírito, na elite do exército desse grande homem havia inclusive judeu. Então, uma coisa que tem que ser falado sempre que citar o judeu é essa grande diferença. Se os judeus são no momento o grande vilão, entre eles também estavam os maiores mocinhos desde o início. Tanto judeu em vias de despertar como qualquer outra raça. Então, antes de tudo, essa lembrança tem que ser, essa observação tem que ser feita, e os meus respeitos àqueles que são os cainitas, os luciferianos, desde que Javé criou o zoológico e prendeu a gente aqui. Então, desde os primórdios que já estavam lá, esse sangue puro gritando, se rebelando, insistindo pela libertação, representado por Caim. E igualmente está entre todo o povo judeu hoje, os de sangue, os cuja ânsia de se libertar, de sair dessa prisão de Jeová. Então existe muitos hoje do mesmo jeito. E esclarecendo isso, a gente vê hoje uma coisa acontecer no presente muito. Aqui no Brasil, por exemplo, onde a sinarquia governa com toda a força, se vê aí as igrejas lotadas de gente participando do ritual do sacrifício humano, que é a tal da Santa Ceia, onde o cara come a carne de um cara e bebe o sangue de um cara. Fazem aquilo dormindo sem ter a menor ideia do que estão fazendo, e não se tocam que mesmo, como eles dizem simbolicamente, há uma intenção clara em comer a carne de alguém e beber o sangue de alguém. Esse é o sacrifício humano em toda a religião satânica. Em toda a religião satânica tem o sacrifício humano. Vê-se no Brasil, por exemplo, são milhares de crianças todo ano, não se sabe para onde essas crianças vão, nenhuma aparece. E juntando isso no mundo, imagine quantos milhões de crianças desaparecem no mundo todo ano e ninguém sequer imagina para que é. E todo dia as igrejas, o Brasil está cheio de igreja com gente aos berros, aos clamores, louvando, bendizendo e glorificando o dragão de Sodoma e oferecendo um sacrifício humano a ele, participando do sacrifício humano que ele exigia no Antigo Testamento, quando depois de cada batalha com derramamento de sangue e assassinato de criança, os escravos dele iam matar dezenas de vacas para oferecer o sangue a ele. Com certeza, se a batalha era em louvor a Javé, então intencionalmente ou não também ia o sangue dos inimigos derrotados, dos velhos, crianças, virgens e tal. Então o próprio Javé manda, quando os israelitas venceram os medianitas, Javé mandou levar as virgens, matar as que não fossem virgens, levar as virgens. Só há duas explicações para essa atitude: ou para os judeus estuprarem elas quando chegassem em casa, ou para oferecer elas como sacrifício a Javé. Os cristãos, a cambada judaico-cristã, participa disso sem ter a menor ideia do que está fazendo. Essa é uma das partes macabras do grande engano, o sacrifício humano. O sacrifício ritual, seja ele literal ou só simbólico. Infelizmente o Brasil é dominado pela sinarquia, e o cristianismo aqui
é forte essa tal de Santa Ceia realizada aos milhões todo dia. Espíritos de porco baixam nos cultos, nos púlpitos dos cultos, entram nas pessoas, dizem que elas estão manifestando o Espírito Santo, dons do Espírito, e depois disso tudo, dessa manifestação macabra que chamam de Espírito Santo, fazem o ritual de sacrifício humano, que é a Santa Ceia. Olhos abertos, é hora de despertar. É preciso despertar. Isso é forte demais, a sinarquia é forte demais. E as pessoas estão dormindo e fazendo a vontade do dragão de forma perfeita, servindo de ferramenta para o mal. Quanto mais se faz Santa Ceia no mundo, quanto mais forte o cristianismo no país, mais a desgraça é grande, igual do Brasil. Tem aquele ditado que fala que quanto mais reza, mais assombração aparece. Isso é no Brasil, com tanto cristão, com tanta igreja, com milhões de pessoas aos berros louvando a Jeová. E o país de mal a pior, de ladeira abaixo, até cair no abismo. Bom, então é isso.